O governo Lula perdeu o Brasil? Essa é a pergunta que precisa ser feita com urgência após a divulgação dos dados mais recentes da Paraná Pesquisas. Há um número mágico, um número psicológico, que todo governante teme cruzar, e esse número é o 50. 50% de desaprovação significa, na prática, que o presidente não tem mais a maioria do país ao seu lado. E foi exatamente essa linha vermelha que o governo Lula cruzou. A notícia é um choque de realidade para o Palácio do Planalto e define um novo patamar de dificuldade para a gestão do Partido dos Trabalhadores. A pesquisa, recém-divulgada, mostra que 50,6% dos brasileiros desaprovam a maneira como Luiz Inácio Lula da Silva está conduzindo o país. Pela primeira vez em um levantamento de grande alcance, a desaprovação é a maioria inequívoca. Ficou para trás, ligeiramente, o índice de aprovação. Hoje, 46,4% dizem aprovar a gestão. Note a diferença, 50,6% contra 46,4%. Embora esses números possam parecer próximos, a ultrapassagem da barreira dos 50% não é apenas estatística. É um sinal político de instabilidade e de desgaste acentuado que não pode ser ignorado. Vamos aos fatos, aos dados brutos trazidos pelo Paraná Pesquisas, que ouviu 2.080 eleitores em todo o país, através de entrevistas domiciliares presenciais, entre os dias 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o que significa que mesmo na melhor das hipóteses dentro dessa margem, a desaprovação continua majoritária. O que torna esse dado ainda mais preocupante para o governo é a oscilação. Em relação à rodada anterior, o cenário se manteve majoritariamente dentro da margem de erro, ou seja, não houve uma recuperação significativa. O desgaste se consolidou e se solidificou no início do segundo ano de mandato. Mas a desaprovação é apenas a metade da história. O verdadeiro golpe político está na avaliação da gestão. Quando a Paraná Pesquisas perguntou aos eleitores como eles avaliam a administração federal, os índices de rejeição subiram a patamares alarmantes. Somando aqueles que consideram a gestão ruim 7,4%, e aqueles que a consideram péssima 34,3%, chegamos a um índice de rejeição visceral de 41,7%. Quase metade do eleitorado vê o governo como ruim ou péssimo. Em contrapartida, a fatia que enxerga a administração como ótima 12,2%, ou boa 21,2%, somou 33,4%. E no meio, com a famosa opinião regular, ficaram 23,4%. Percebe o abismo? A desaprovação ativa, aquela que motiva o eleitor a votar contra o governo, é de 41,7%. A aprovação ativa é de 33,4%. Há um fosso de mais de 8 pontos percentuais. Isso é o que chamamos de rejeição consolidada. O que explica este cenário? Porque o segundo ano de governo, que geralmente é um ano de consolidação de projetos e colheita de resultados iniciais, está marcado por esta perda de maioria. A análise é multifatorial. Primeiro, a economia percebida. Embora o governo possa citar números macroeconômicos positivos, a pesquisa de aprovação e desaprovação mede a vida real do cidadão comum. O preço dos alimentos, o poder de compra corroído pela inflação em itens essenciais e a dificuldade em gerar empregos de alta qualidade são fatores que pesam diretamente na mesa do brasileiro. Para quem está no dia a dia, a promessa de "o Brasil voltou" ainda não se materializou. Segundo, a polarização ideológica e o desgaste natural. Lula não governa mais um país que busca conciliação. Ele governa um país que se divide agressivamente em dois campos. O eleitor de centro-direita e o eleitor conservador não apenas desaprovam a gestão, mas a enxergam como ativamente péssima. Essa parcela representa 1/3 do eleitorado e é impermeável às tentativas de conciliação do governo. Terceiro, o atrito com o Congresso e a falta de grandes entregas. O noticiário tem sido dominado pelas negociações complexas com o Centrão, que exigem concessões constantes, e por crises diplomáticas que desgastam a imagem internacional do país. Quando a pauta é tomada por ruídos políticos em vez de resultados concretos, como grandes obras ou reformas estruturais, a percepção de ineficiência aumenta. É crucial notar que esses números não são apenas para a história. Eles têm implicações imediatas. Com mais de 50% de desaprovação, a capacidade de Lula de influenciar as eleições municipais, que acontecerão em breve, fica seriamente comprometida. Candidatos a prefeitos e vereadores que se apoiarem abertamente no governo terão que lidar com essa rejeição majoritária nas urnas.
O efeito cascata pode enfraquecer a base do PT e de seus aliados nas grandes capitais. O recado das urnas desta pesquisa é claro: o país exige resultados tangíveis ou uma mudança de rumo urgente. Quando 50,6% dizem não, o governo não pode mais se dar ao luxo de culpar o passado ou a oposição pelos seus problemas. A responsabilidade agora é do presidente. Os 41,7% de avaliação ruim ou péssima são o motor de uma oposição que se sente validada pelos dados. Essa rejeição ativa é o que mobiliza as redes sociais, o que motiva a crítica na imprensa e o que garante a dificuldade do Planalto em aprovar pautas sensíveis. O grande desafio de Lula agora é reconquistar a maioria perdida. E para fazer isso, não bastará apenas dialogar com seus eleitores mais fiéis no Nordeste. Ele terá que convencer o eleitorado do Sudeste e, principalmente, o eleitor de centro que está classificado na categoria regular, aquela fatia de 23,4% que ainda não se decidiu, mas que pode pender facilmente para desaprovação se o cenário econômico não melhorar. Este é o momento de virada no tabuleiro político. A maioria desaprovou a gestão. E em política, quando você perde a maioria, o jogo fica exponencialmente mais difícil. O Planalto precisa agir rápido.